Eu aprendi cedo que o luto não avisa. Ele não bate na porta, não pede licença, não espera você terminar o que estava fazendo. Ele simplesmente entra, senta do seu lado e decide ficar. Meu nome é Maria. Tenho 53 anos, duas rugas fundas entre as sobrancelhas que minha mãe chamava de marca de quem pensa demais. E as mãos calejadas de uma vida que nunca foi fácil, mas que eu sempre achei que pelo menos era minha. Achava. Até a manhã de uma terça-feira comum, quando acordei ao lado de Antônio e percebi que ele não estava mais respirando. Não foi dramático, não houve grito, não houve cena. Foi exatamente assim. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios que já vivi. Mais pesado, mais final. O tipo de silêncio que você sente no peito antes de entender com a cabeça. Fiquei olhando para ele por não sei quanto tempo. 5 minutos, talvez 20. Minha mão foi até o ombro dele, sacudiu de leve, como se eu fosse acordá-lo para tomar café, como fazia toda manhã há 27 anos. O ombro estava frio, não do frio da madrugada, do outro frio, do frio que a gente reconhece sem nunca ter aprendido a reconhecer. Eu não chorei naquele momento. Isso me envergonha até hoje. As pessoas que souberam da história sempre acharam bonito, disseram que eu era forte, que tinha fé, que Deus estava comigo. Mas a verdade que eu nunca contei para ninguém, que estou contando agora, porque não aguento mais carregá-la sozinha, é que eu não chorei porque eu fiquei com medo. Não medo da morte, medo do que viria depois. Medo de descobrir o que era a minha vida sem Antônio no meio dela. E esse medo, como eu ia descobrir nas semanas seguintes, era muito mais do que pressentimento. Era profecia. Antônio Rezende tinha 61 anos quando morreu. Trabalhador toda a vida, homem quieto, de poucas palavras e muita teimosia. A gente se conheceu numa festa de São João quando eu tinha 26 e ele, 34. Ele me pediu para dançar com aquela seriedade toda dele, como se fosse uma proposta de negócio. E eu ri tanto que quase cai. A gente casou 8 meses depois. Não foi um casamento perfeito. Que casamento é? Tivemos brigas, tivemos anos magros, tivemos distâncias que a gente nunca soube direito como atravessar. Mas era o nosso casamento, era a nossa vida. E nos 27 anos que passamos juntos, eu aprendi a ler cada silêncio dele, cada jeito de cruzar os braços, cada sinal de que estava bem ou mal, ou com alguma coisa rondando os pensamentos. Pensei que o conhecia por completo, não conhecia. O enterro foi simples. A gente não tinha dinheiro para outra coisa. E os filhos, Rodrigo, que mora em São Paulo desde os 22 anos, e Cláudia, que casou e foi embora para Goiânia, chegaram com aquela pressa de quem tem vida para voltar. Estavam ali, mas não estavam. Sabe como é? Corpo presente, coração em outro lugar. Não culpo eles. Aprendi faz tempo a não culpar ninguém pelo que não posso mudar. O que eu nunca esperava era que 3 dias depois do enterro, ainda com a roupa preta no varal e as flores murchas na janela, os problemas começariam a aparear. A resposta do Claude foi interrompida. Tentar novamente. No 3º dia sem comer, Maria percebeu uma coisa estranha. A fome tinha sumido. Não completamente, mas a dor. Aquela dor que rasgava por dentro. Já não estava mais ali. E isso assustou mais do que qualquer coisa, porque quando a fome deixa de doer, é porque o corpo já está desistindo. Mas Pasteur crie um capítulo por vez, de forma bem trabalhada, da Grosseto 45 vejo, que você tem um esboço estrutural muito rico aqui. Vou criar capítulo por capítulo de forma trabalhada, com profundidade narrativa em primeira pessoa, como você pediu. Vamos começar pelo início. Retomando de onde o texto parou e desenvolvendo com toda a força narrativa que a história merece. Viúva perdeu tudo após a morte do marido, até descobrir que ele deixou um segredo enterrado. Capítulo 1. A mulher que aprendeu a não chorar na frente de ninguém. Eu aprendi cedo que o luto não avisa.
Ele não bate na porta, não pede licença, não espera você terminar o que estava fazendo. Ele simplesmente entra, senta do seu lado e decide ficar. Meu nome é Maria. Tenho 53 anos, duas rugas fundas entre as sobrancelhas que minha mãe chamava de marca de quem pensa demais. E as mãos calejadas de uma vida que nunca foi fácil, mas que eu sempre achei que pelo menos era minha. Achava. Até a manhã de uma terça-feira comum, quando acordei ao lado de Antônio e percebi que ele não estava mais respirando. Não foi dramático, não houve grito, não houve cena. Foi exatamente assim. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros silêncios que já vivi naquela casa. Mais pesado, mais final. O tipo de silêncio que você sente espalhando pelo peito antes mesmo de entender com a cabeça o que está acontecendo. Fiquei olhando para ele por não sei quanto tempo. 5 minutos, talvez 20. Minha mão foi até o ombro dele devagar, como se eu fosse acordá-lo para tomar café, como fazia toda manhã há 27 anos. O ombro estava frio, não do frio da madrugada de outubro, do outro frio. Do frio que a gente reconhece sem nunca ter aprendido a reconhecer. Eu não chorei naquele momento. Isso me envergonha até hoje. As pessoas que souberam da história sempre acharam bonito. Disseram que eu era forte, que tinha fé, que Deus estava comigo. Mas a verdade que eu nunca contei para ninguém, que estou contando agora porque não aguento mais carregar sozinha, é que eu não chorei porque fiquei com medo. Não medo da morte. Medo do que viria depois. Medo de descobrir o que era a minha vida sem Antônio no meio dela. E esse medo, como eu ia descobrir nas semanas seguintes, era muito mais do que pressentimento. Era profecia. Antônio Rezende tinha 61 anos quando morreu. Trabalhador toda a vida. Homem quieto, de poucas palavras e muita teimosia. A gente se conheceu numa festa de São João quando eu tinha 26 e ele, 34. Ele me pediu para dançar com aquela seriedade toda dele, como se fosse uma proposta de negócio, e eu ri tanto que quase cai. A gente casou 8 meses depois. Não foi um casamento perfeito. Que casamento é? Tivemos brigas feias, tivemos anos tão magros que a gente contava feijão antes de cozinhar. Tivemos distâncias que nunca soubemos direito como atravessar. Silêncios que duravam dias inteiros, mágoas que a gente enterrava em vez de resolver porque era mais fácil assim. Mas era o nosso casamento, era a nossa vida, e em 27 anos juntos eu aprendi a ler cada silêncio dele, cada jeito de cruzar os braços, cada sinal de que estava bem ou mal ou com alguma coisa rondando os pensamentos. Pensei que o conhecia por completo, não conhecia. Mas isso eu ainda não sabia naquele momento. Naquele momento eu só sabia que o homem com quem eu tinha dormido toda noite, por mais de um quarto de século, estava frio do meu lado e que eu precisava ligar para o médico e que eu não estava conseguindo me mover. Fiquei parada até o sol entrar pela janela do quarto. Então me levantei, fui até a cozinha, acendi o fogão, coloquei a água para ferver, exatamente como fazia todo dia, e só depois peguei o telefone. Minha vizinha, Dona Lourdes, foi a primeira a chegar. Me viu parada na porta com a xícara de café na mão e entendeu tudo sem eu precisar dizer uma palavra. Antônio? Ela perguntou. Eu só balancei a cabeça. Ela entrou, tirou o café da minha mão, me sentou na cadeira da sala e cuidou de tudo. Ligou para o médico, ligou para os meus filhos, avisou os vizinhos, eu deixei. Sentei naquela cadeira e fiquei olhando para o centro da mesa. Aquela mesa de madeira escura que Antônio tinha comprado numa feira 20 anos atrás e que nunca coube direito naquele cômodo pequeno. E não pensei em nada. A mente às vezes tem misericórdia da gente. Às vezes, Rodrigo chegou de São Paulo no dia seguinte, com aquela pressa de quem largou tudo no meio. Ele tem 31 anos, trabalha numa construtora, casou com uma moça de lá que eu mal conheço. Abraçou-me com força na porta, mas eu senti que o abraço tinha prazo.
Cláudia veio de Goiânia com o marido e os 2 filhos pequenos, que ficavam correndo pela casa sem entender o que estava acontecendo. Ela chorou muito, mais do que eu, e isso me deixou com uma culpa estranha que eu não sei explicar direito. O enterro foi simples, a gente não tinha dinheiro para outra coisa, e eu não ia pedir emprestado para fazer velório bonito. Antônio nunca gostou de ostentação em vida. Não merecia isso na morte. Eles ficaram 3 dias. 3 dias de gente na casa, de comida que a vizinhança trouxe, de conversas que diminuíam de volume quando eu entrava no cômodo. No 4º dia, os 2 foram embora. Rodrigo me deu um abraço na porta. Disse que ia me ligar sempre, que se eu precisasse de qualquer coisa era só falar. Faz quase 2 meses. Ele ligou uma vez. Cláudia mandou mensagem no Natal. Não estou reclamando. Aprendi faz tempo a não reclamar do que não posso mudar. Cada um tem a sua vida, os seus problemas, os seus medos. Eu entendo. Só que entender não aquece a cama, não enche a panela, não preenche o silêncio daquela casa que, de repente, ficou grande demais para uma pessoa só. Mas foi justamente quando o silêncio estava mais pesado, quando eu já estava começando a achar que o pior já tinha passado, que de algum jeito eu ia conseguir me reorganizar, pagar as contas, continuar, que eles apareceram, a família do Antônio. E aí o pior, de fato, começou. No próximo capítulo, a família chega e não é para consolar. Quer que eu desenvolva agora o capítulo 2. Eles não deixaram nada. Para ela, continue 47. Capítulo 2. Eles não deixaram nada para ela. Eu devia ter desconfiado quando eles não vieram no enterro. A família do Antônio era grande, 3 irmãos, 2 cunhadas, uma porção de sobrinhos espalhados pelo interior. Gente que eu conhecia pelo nome, que tinha sentado à minha mesa em aniversário e em Natal, que tinha comido do meu feijão e bebido do meu café por quase 3 décadas. Nenhum deles apareceu no dia que enterramos Antônio. Dona Lourdes falou baixinho no meu ouvido durante o velório. Ausência que fala, Maria. Eu fiz que não ouvi. Naquele momento eu ainda estava dando o benefício da dúvida. Pensei, talvez não souberam a tempo. Talvez tiveram algum imprevisto. Talvez a dor fosse grande demais para encarar. Mas a ausência que não se explica não é dor, é cálculo. Eles apareceram numa quinta-feira, 12 dias depois do enterro. Eram 4. Erivaldo, o irmão mais velho, que sempre foi o porta-voz da família nas situações que importavam. Dona Neuza, a mãe de Antônio, uma mulher de 78 anos com coluna curvada e olhos que nunca foram gentis comigo. Geraldo, o irmão do meio, que mal me cumprimentou quando casamos e que desde então me tratava como se eu fosse um detalhe inconveniente na vida do irmão. E uma moça que eu não reconheci de imediato. Depois fiquei sabendo que era a namorada nova do Geraldo, que veio não sei bem por quê, talvez como testemunha, talvez só por curiosidade mesmo. Bateram na porta às 9 da manhã. Eu estava de avental, tinha acabado de varrer a sala, o cabelo preso com um elástico velho. Abri a porta e levei um segundo para entender o que estava vendo. Não pela surpresa de vê-los, mas pela expressão que eles carregavam. Não era tristeza. Não era aquele constrangimento de quem sabe que chegou tarde e precisa se explicar. Era determinação. O tipo de expressão de quem veio resolver alguma coisa. Maria, Erivaldo falou, e já naquele tom eu soube que não era visita. A gente precisa conversar. Abri a porta. O que mais eu podia fazer? Eles entraram e foram se sentando pela sala como se conhecessem a casa melhor do que eu. Erivaldo ficou em pé perto da janela. Dona Neuza se jogou no sofá com aquele ar de quem está cansada de uma viagem longa. Geraldo ficou parado no meio do cômodo, os braços cruzados, os olhos varrendo o ambiente, as paredes, os móveis, o chão, com uma atenção que me pareceu estranha na hora, mas que eu não soube nomear direito. Eu fiquei parada perto da porta da cozinha. Senta, Maria, Erivaldo disse como se a sala fosse dele. Não sentei. Ele percebeu, mas não comentou. Limpou a garganta, olhou para as mãos por um segundo e então disse tudo de uma vez,
direto, sem rodeio, como quem já ensaiou o discurso no carro durante toda a viagem. Essa casa está no nome do Antônio. A terra também. Com a morte dele, por lei, volta para a família. A gente veio tratar desse assunto. Eu ouvi as palavras, ouvi cada uma delas, mas demorei um momento para entender o que ele estava dizendo de verdade. Não o que as palavras significavam no dicionário, mas o que elas significavam para mim, para minha vida, para o chão que eu estava pisando naquele exato instante. Eu fui casada com Antônio por 27 anos, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Essa casa é minha. Dona Neuza deu uma risadinha curta, seca, que doeu mais do que qualquer xingamento. Casada no civil? Erivaldo perguntou. E ali o chão sumiu debaixo dos meus pés. A gente nunca tinha casado no civil, não por descuido, não por falta de amor, não por nenhuma razão dramática. Foi por falta de dinheiro primeiro, depois por preguiça burocrática, depois por aquela coisa que a gente faz, que é empurrar para o amanhã o que não parece urgente hoje. A gente tinha a bênção da igreja, tinha a festa, tinha os filhos, tinha a vida construída tijolo por tijolo. Para mim, para Antônio, para todo mundo da nossa rua, a gente era casado. Para cartório, não éramos nada. Erivaldo sabia disso. Provavelmente sempre soube. E tinha guardado essa informação como quem guarda uma carta na manga, esperando o momento certo para jogar. Você não tem direito legal sobre essa propriedade, ele continuou, agora com aquela voz de quem está sendo razoável, de quem está explicando uma coisa óbvia para uma criança. A gente não quer problema. Só quer o que é da família. Eu sou a família, eu disse. Você foi a companheira dele. Geraldo falou pela primeira vez, e o modo como ele disse companheira soou como insulto. Isso é diferente. Eu olhei para Dona Neuza, que tinha me chamado de filha durante anos, que tinha me pedido receita de bolo, que tinha pegado minha mão no hospital quando perdi meu filho mais novo, que tinha 3 anos e que foi embora de febre numa noite de verão, numa história que eu ainda não consigo contar sem que o coração pare por um segundo. Olhei para ela esperando alguma coisa, qualquer coisa. Um gesto, um olhar, uma hesitação que dissesse que aquilo também estava custando para ela. Ela desviou o olhar para a janela. Pronto. Ali eu entendi que estava sozinha. Vocês estão me pedindo para sair da minha casa, eu disse, e não era pergunta. Tô dizendo que a situação legal não favorece você. Erivaldo respondeu com aquela frieza toda. O que a gente quer é resolver isso de forma tranquila, sem precisar envolver advogado, sem precisar ir para a justiça. Você sai, a gente não incomoda, acabou. Você sai. 2 palavras. 27 anos de vida, varridos em 2 palavras. Eu não gritei, não chorei, não atirei nada. Fiz o que sempre faço quando a dor é grande demais para caber em reação nenhuma. Engoli. Respirei fundo, olhei para cada um deles e disse, eu vou precisar de tempo. A gente pode dar uns dias, Erivaldo falou, já se levantando como se o assunto estivesse encerrado. Foi quando Geraldo fez aquilo que ficou me assombrando por dias. Antes de sair, ele andou devagar até o canto da sala, o canto perto da porta do corredor, onde o assoalho de madeira tinha uma mancha antiga de umidade, e ficou parado ali por uns segundos. Não estava olhando para a parede, não estava olhando para nada que eu pudesse identificar. Estava olhando para o chão, com aquela atenção estranha, aquela atenção que não era de visita. Depois ergueu os olhos, me viu olhando para ele e desviou rápido. Sorriu com um canto da boca e saiu sem dizer mais nada. Eu fiquei parada na sala vazia por muito tempo depois que eles foram embora. Mas não foi a ameaça de perder a casa que ficou comigo. Foi aquele olhar. Geraldo olhando para o chão daquela sala como quem está procurando alguma coisa. Como quem sabe que tem alguma coisa ali. Nos dias que se seguiram,
Eu tentei me manter de pé da única maneira que sei, trabalhando. Lavei roupa, limpei a casa, capinei o quintal, fui até o mercadinho da esquina pedir se precisavam de alguém para ajudar nos finais de semana. Fiz o que precisava ser feito, não porque estava bem, mas porque parar é um luxo que mulher pobre não tem. Só que à noite, quando a casa ficava quieta e o cansaço do corpo não era suficiente para calar o cansaço da cabeça, eu ficava deitada no escuro pensando naquele olhar. Por que Geraldo olhou para o chão daquele jeito? O que ele estava procurando? E mais do que isso, porque ele saiu com aquela pressa quando percebeu que eu tinha visto. Era a terceira noite depois da visita deles quando eu parei de tentar dormir, me sentei na beira da cama e deixei a pergunta ocupar o espaço inteiro da minha cabeça pela primeira vez sem tentar afastá-la. E se tinha alguma coisa nessa casa que eu nunca soube? E se Antônio guardou algum segredo que a família conhecia e eu não? Fiquei com essa pergunta até o amanhecer, e no dia seguinte comecei a procurar. No próximo capítulo, Maria começa a vasculhar a própria casa, e o chão revela o que ninguém deveria ter escondido. Quer que eu desenvolva agora o capítulo 3? Continue 51. Capítulo 3. O dia em que o chão falou. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre viver numa casa por 27 anos. Você para de ver ela. Não de verdade. Você olha para as paredes todo dia, passa pano no chão, sabe onde range o terceiro degrau da escada, sabe que a torneira da pia precisa de 2,5 giros para fechar direito. Mas você não vê. Você convive, e conviver é diferente de ver. Conviver é o olho passando por cima sem perguntar. É o hábito apagando o detalhe, é a rotina transformando tudo em cenário. Eu passei a manhã inteira tentando ver a minha casa de verdade pela primeira vez. Comecei pela sala. Andei devagar, pisando em cada tábua do assoalho, como se estivesse aprendendo a caminhar de novo. O piso era de madeira escura, colocado pelo próprio Antônio anos atrás, numa época em que ele ainda tinha energia para esse tipo de trabalho. Tábuas largas, encaixadas com aquele capricho dele que eu sempre admirei. Antônio fazia as coisas devagar, mas fazia certo. Cada peça assentada com cuidado, cada junta fechada sem folga. Mas tem uma coisa que o tempo faz com madeira. Ele fala: cada tábua tem um som diferente depois de anos. Umas ficam mudas, firmes, quietas. Outras começam a ceder 1 milímetro, a respirar diferente, a guardar o peso dos anos de um jeito que você escuta se prestar atenção. Eu fui pisando e escutando. A maior parte da sala, silêncio normal, o tipo de rangido surdo que eu já conhecia de cor, que fazia parte da sonoridade daquela casa como o barulho do vento na telha ou o chiado da porta do banheiro. Mas quando cheguei no canto, exatamente o canto onde Geraldo tinha ficado parado, perto da porta do corredor, embaixo da prateleira velha que Antônio tinha pregado na parede anos atrás para guardar as ferramentas que nunca usava, o som mudou. Não rangeu, ecoou. Um oco pequeno, quase imperceptível, que a maioria das pessoas não ia notar. Mas eu não sou a maioria das pessoas. E aquela casa era minha, e eu conheço a diferença entre madeira cheia e madeira com vazio embaixo. Parei. Dei um passo atrás. Pisquei de novo no mesmo ponto. O mesmo eco. O coração disparou de um jeito que me envergonhou um pouco. Afinal, eu ainda não sabia o que era. Podia ser qualquer coisa. Podia ser simplesmente uma tábua mal assentada. Podia ser o cupim que Antônio sempre prometia tratar e nunca tratou. Mas o corpo não tem paciência para raciocínio quando pressente alguma coisa. O corpo já sabe antes. Ajoelhei no chão. Passei a mão pelas tábuas daquele canto devagar, sentindo cada encaixe, cada junta, cada superfície. A madeira estava fria, um pouco úmida pelo canto da parede. Tudo parecia normal até que meu dedo encontrou alguma coisa que não deveria estar ali. Uma marca, fina, quase invisível.
O tipo de coisa que você não vê, só sente. Era um corte reto na lateral de uma das tábuas, não o tipo de corte que o tempo faz, não o tipo de rachadura natural da madeira velha. Era um corte feito com ferramenta. Com intenção, levantei para buscar a lanterna no quarto. Quando voltei e joguei a luz rasante sobre o assoalho, o que era quase invisível ficou claro. 3 tábuas naquele canto tinham sido cortadas e recolocadas, com cuidado, com habilidade, com o mesmo capricho que Antônio colocava em tudo que fazia com as próprias mãos. Se você não soubesse o que procurar, nunca ia notar. Mas ali estava, uma tampa, disfarçada de chão. Fiquei parada ali por um longo tempo sem fazer nada. Não por medo, ou talvez sim, um pouco por medo, mas não do tipo que paralisa. Do tipo que avisa, aquela sensação de que o que você está prestes a fazer vai mudar alguma coisa e que depois de feito não tem como desfeito. Pensei em Antônio, pensei nas mãos dele, grandes, calejadas, as mesmas mãos que tinham assentado cada tábua daquele piso, fazendo aquele corte com cuidado, recolocando as peças, nivelando a superfície para que ninguém percebesse. Imaginei ele ajoelhado ali, sozinho, provavelmente de noite enquanto eu dormia, trabalhando em silêncio com aquele jeito concentrado que ele tinha, guardando um segredo, guardando de mim, e isso doeu de um jeito diferente de tudo que tinha doído até então. Não era a dor do luto, não era a dor do abandono, não era a dor da ameaça de perder a casa. Era uma dor mais confusa, mais funda, a dor de perceber que a pessoa com quem você construiu uma vida inteira tinha um quarto trancado dentro dela que você nunca visitou. Quantas noites ele tinha esperado eu dormir para se levantar e vir até aqui? Quantas vezes ele tinha olhado para mim e escolhido o silêncio? Por quê? Essas perguntas não tinham resposta naquele momento. E eu sabia que ficar parada fazendo perguntas sem resposta não ia me levar a lugar nenhum. Então fiz o que aprendi a fazer a vida inteira quando a emoção ameaça me engolir. Guardei, respirei e me movi. Precisei de uma espátula e de um pouco de força. As tábuas tinham sido recolocadas com encaixe seco, sem prego, sem cola, projetadas para serem removidas quando necessário, mas firmes o suficiente para não se moverem no uso normal do piso. Antônio era marceneiro de mão. Ele sabia o que estava fazendo. A primeira tábua saiu com um estalo suave, depois a segunda, depois a terceira. E ali embaixo, no vão escavado na terra batida sob o assoalho, envolto numa espécie de sacola de lona grossa, já amarelada pelo tempo e pela umidade, havia um baú, pequeno, de madeira escura, reforçado com tiras de metal nas quinas. O tipo de caixa que antigamente se usava para guardar documentos importantes, ou dinheiro, ou qualquer coisa que precisasse de proteção contra o tempo e contra os olhos alheios. Eu desci a mão devagar e toquei a tampa. A madeira estava fria e um pouco úmida, mas firme, bem conservada. Antônio tinha embrulhado a lona com cuidado, vedado as beiradas com algum tipo de graxa escura para proteger da umidade. Tinha pensado em tudo. Tinha planejado que aquilo ficasse ali por muito tempo. Havia um cadeado, pequeno, de metal escurecido pelo tempo, mas quebrado, não enferrujado, não forçado, quebrado. O arco do cadeado estava partido de um jeito limpo, como se alguém tivesse usado um alicate ou uma ferramenta específica para cortar. E a argola estava apenas encostada, dando a aparência de fechado para quem olhasse de longe. Mas não estava fechado. Alguém já tinha estado ali. Alguém tinha aberto esse baú antes de mim. A primeira coisa que senti foi um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura da casa. Pensei em Geraldo, parado naquele canto, olhando para o chão com aquela atenção calculada. Pensei na rapidez com que ele desviou o olhar quando percebeu que eu estava observando. Pensei nos outros 3 ali na sala, falando de lei e de propriedade e de direito, enquanto ele ficava quieto no canto, fazendo a única coisa que importava para ele naquela visita. Eles já sabiam. Não tinham vindo por causa da casa.
Tinham vindo por causa do que estava embaixo dela. A casa era desculpa. Era a história que contavam para mim e talvez para eles mesmos, mas o que eles queriam de verdade estava naquele baú e, por algum motivo, pressa, interrupção, medo de que eu voltasse ao cômodo, Geraldo não tinha conseguido pegar, ou então tinha encontrado o baú aberto e vazio e estava procurando o que faltava. Essa segunda possibilidade me gelou mais do que a primeira. Segurei o baú com as duas mãos e puxei, mais pesado do que parecia. Precisei fazer força para tirar do vão, raspar pela beira da tábua, pousar no chão da sala com um baque surdo que ecoou pela casa vazia. Fiquei ajoelhada na frente dele, com o cadeado partido na mão, e tive que decidir, abre ou não abre. 27 anos de casamento, 27 anos de café da manhã e briga e silêncio e reconciliação e filho enterrado e conta no vermelho e noite quente e mão dada. 27 anos acreditando que conhecia aquele homem. Abri o baú. Dentro não havia dinheiro. Não havia ouro, não havia joia, não havia nada do que a imaginação da gente fabrica quando pensa em segredo enterrado. Era quase decepcionante, se eu não estivesse com o coração na garganta. Havia documentos, alguns papéis dobrados com cuidado, amarelados pelo tempo, mas legíveis. Uma fotografia antiga, preto e branco, 3 homens posando na frente de uma área de terra. Um deles mais jovem que eu reconheci como Antônio, de uns 30 e poucos anos, antes de me conhecer. Uma faca pequena de cabo de osso que nunca tinha visto. Um pano enrolado que, quando abri, revelou um objeto de metal, circular, do tamanho da palma da mão, com um símbolo gravado no centro que eu não soube identificar de imediato. E no fundo de tudo, dobrado em 4, protegido por uma capa de plástico transparente já quebradiça de tão velha. Um mapa, desenhado à mão, amarelado com as bordas queimadas pelo tempo, cheio de marcações, linhas, símbolos, referências que eu não conseguia decifrar de imediato. Uma área de terra detalhada com uma atenção que só quem conhecia aquela região de cor seria capaz de reproduzir. E no canto inferior direito do mapa, pequeno, mas inconfundível, um símbolo, redondo com linhas que se cruzavam num padrão específico. O mesmo símbolo do objeto de metal. Mas mais do que isso, o mesmo símbolo que eu tinha visto Antônio desenhar centenas de vezes ao longo dos nossos anos juntos. No canto de caderno, na beira de lista de compras, na madeira do banco do quintal, enquanto ficava sentado pensando. Sempre que eu perguntava o que era, ele desviava o assunto com aquela habilidade tranquila que eu nunca questionei o suficiente. Besteira, ele dizia. Coisa à toa. Não era besteira nenhuma. Virei o mapa. No verso, numa letra que não era de Antônio, mais angulosa, mais tensa, como de alguém escrevendo com urgência, havia uma frase. Só uma. 4 palavras. Não confie em ninguém. Fiquei ali ajoelhada no chão da minha sala, com o mapa nas mãos, lendo e relendo aquelas 4 palavras, até elas perderem o formato e virarem só traços no papel. Lá fora, o sol estava alto. Um cachorro latiu na rua. Uma moto passou. O mundo continuava girando com toda a indiferença que o mundo tem. E eu estava ali com 27 anos de casamento, se reorganizando na minha cabeça em torno de um segredo que eu não sabia que existia. Recoloquei tudo dentro do baú com cuidado. Fechei a tampa. Carreguei para o quarto e escondi embaixo da cama, atrás das caixas de sapato e do cobertor de inverno. O esconderijo mais sem graça do mundo, eu sabia. Mas era tudo que eu tinha naquele momento. Depois fui até a cozinha, sentei na cadeira e fiquei olhando pela janela do quintal por um longo tempo. Pensando, não sobre o que estava no baú, mas sobre quem mais sabia que ele estava lá e o que essa pessoa estava disposta a fazer para conseguir o que queria. No próximo capítulo, Maria decide seguir o mapa e descobre que não está tão sozinha quanto pensava.
Quer que eu desenvolva agora o capítulo 4? Continue 0054, capítulo 4. O mapa e o homem que esperava. Passei 3 dias sem sair de casa. Não foi decisão consciente. Foi o corpo tomando conta, fazendo o que o instinto manda quando você sente que alguma coisa invisível está se fechando ao seu redor. Eu acordava, fazia o café, sentava na mesa da cozinha com o mapa aberto na minha frente e ficava ali até o sol mudar de posição na janela, tentando entender. O mapa era detalhado, isso eu via claramente. Tinha sido desenhado por alguém que conhecia aquela terra de um jeito íntimo, o tipo de conhecimento que não vem de livro nem de levantamento técnico. Vem de anos andando, medindo com o próprio passo, marcando com o próprio olho. As curvas de nível eram feitas à mão livre, mas precisas. Os acidentes geográficos, uma pedra grande aqui, um riacho ali, uma elevação que eu reconhecia como o morro atrás da propriedade. Estavam todos ali, representados com uma linguagem própria que misturava desenho e símbolo de um jeito que eu precisava decifrar. Havia 3 marcações em cruz espalhadas pela área representada no mapa. Uma no canto norte, outra no centro e uma terceira mais ao sul, numa região que eu identificava como os fundos da terra que Antônio sempre chamava de o Pasto Velho. Uma área que a família usava há gerações, mas que nunca foi cercada direito, que ficava meio esquecida entre a roça e o mato. Cada marcação tinha um número pequeno do lado. 1, 2, 3. E cada número tinha um símbolo diferente embaixo, exceto o terceiro, que tinha o mesmo símbolo do medalhão de metal que eu tinha encontrado no baú. O mesmo que Antônio desenhava nos cantos de papel a vida inteira. Isso não era coincidência. Era instrução. No segundo dia, peguei o medalhão e fiquei estudando o símbolo por horas. Era circular, do tamanho de um botão grande, com um padrão de linhas gravadas que eu não sabia nomear, mas que tinha uma lógica interna, como um diagrama, ou uma bússola, ou alguma coisa entre os dois. No centro havia um ponto marcado. Nas bordas, 4 entalhes pequenos, espaçados de forma que pareciam indicar direções. Quando segurei o medalhão embaixo da lamparina e virei de um lado para o outro, aconteceu uma coisa que me fez parar. As linhas gravadas no metal projetavam uma sombra no papel do mapa que estava embaixo. Não qualquer sombra. Uma sombra que se sobrepunha a certas marcações do mapa de um jeito que não podia ser acaso. Como se o medalhão fosse uma chave de leitura. Uma camada adicional de informação que só aparecia quando você colocava um sobre o outro na luz certa. Fiquei ali com a mão parada, sem respirar, olhando para aquilo. Antônio. Meu Antônio quieto, de poucas palavras, que eu sempre achei que era simples porque era silencioso, que eu sempre confundi silêncio com ausência de profundidade. Que homem era esse que eu tinha amado por 27 anos? Que segredo era pesado o suficiente para ser enterrado sob o próprio chão de casa? E para quê? Para me proteger? Para proteger a si mesmo? Das pessoas certas ou das erradas? As perguntas me acompanharam até o 3º dia, quando eu finalmente tomei uma decisão. Ia seguir o mapa. Saí cedo, antes do sol pegar peso, com o mapa dobrado dentro do bolso do avental e o medalhão no pescoço escondido sob a blusa. Não contei para ninguém. Não tinha ninguém para contar. A propriedade era grande pelos padrões da região. Não latifúndio, mas terra boa, extensa o suficiente para que os fundos ficassem longe da vista da rua. Antônio tinha herdado parte dela do pai, comprado outra parte com anos de trabalho e cuidado de tudo com aquela dedicação silenciosa, que era a marca dele em tudo. Segui pela trilha de terra batida que cortava o quintal e entrava na área do pasto. O capim estava alto, a geada da semana anterior tinha deixado tudo com aquela cor amarelada de fim de ciclo. Os pés molhavam no orvalho que ainda não tinha evaporado.
A primeira marcação do mapa ficava no canto norte. Eu identifiquei pelo riacho seco que aparecia desenhado como referência e que eu conhecia bem porque Antônio sempre reclamava que precisava limpar o leito todo ano antes das chuvas. Cheguei ao ponto indicado. Eram 3 pedras grandes, dispostas de um jeito que a princípio parecia natural, mas que, quando você parava para olhar, tinha uma geometria que a natureza não faz sozinha. Um triângulo. Imperfeito, irregular, mas triângulo. Olhei para o mapa, olhei para as pedras. Essa era a marcação número 1. Ajoelhei e comecei a cavar com as mãos na terra entre as pedras. A terra estava mole ali, mais escura do que ao redor. Terra que já tinha sido mexida antes, que tinha sido aberta e fechada e tinha perdido a compactação natural. Cavei por uns 20 minutos. Nada. Só terra. Fui mais fundo. Os dedos começaram a doer. O sol já estava subindo e o suor escorria pelo pescoço. Continuei. Nada. Fiquei olhando para o buraco que eu tinha feito com as mãos sujas de terra escura e senti o primeiro mergulho de desânimo. Será que eu tinha lido errado? Será que a marcação indicava outra coisa, não um ponto de escavação? Ou será que alguém já tinha estado ali antes de mim e levado o que havia? Essa última possibilidade me fez levantar devagar. Olhei ao redor e foi quando eu vi. Ele estava parado a uns 50 metros, perto da cerca de arame do limite norte da propriedade. Um homem. Alto, roupas simples, calça de trabalho, camisa de manga comprida apesar do calor, chapéu de palha na cabeça que jogava sombra sobre o rosto. Parado completamente imóvel, como quem estava ali faz tempo e não tinha pressa de ir a lugar nenhum. Me olhando. O coração deu um salto que eu senti na garganta. Fiquei parada, avaliando. Ele não se mexeu. Não fez gesto nenhum, não chamou, não se aproximou. Só ficou parado com aquela quietude de quem sabe exatamente onde está e por que está ali. Durou talvez uns 30 segundos, mas pareceu muito mais. Depois ele virou e foi embora devagar, sumindo atrás da cerca e do matagal do outro lado, como se tivesse visto o suficiente. Eu não me mexi até ele desaparecer completamente. Então, olhei para o mapa nas mãos, dobrei rápido, enfiei no bolso e voltei para casa quase correndo, sem parecer que estava correndo. Aquele andar rápido de mulher com medo que não quer demonstrar medo. Dentro de casa, tranquei a porta. Fiquei parada na sala por um momento, tentando organizar o que sentia. O susto tinha passado, mas deixado no lugar aquela vibração baixa de alerta que você carrega no estômago quando sabe que alguma coisa mudou e não tem mais como fingir que não. Alguém estava me observando. Alguém sabia que eu tinha saído. Sabia para onde eu tinha ido. Talvez soubesse do mapa. Talvez soubesse do baú. Talvez soubesse de coisas que eu ainda não sabia. Mas quem era aquele homem? Não era Geraldo. Eu conhecia Geraldo. Era mais baixo, mais gordo, tinha um jeito de se mover completamente diferente. Não era ninguém da família de Antônio que eu reconhecesse. Não era ninguém da vizinhança. Eu conheço cada rosto dessa região, vivo aqui há quase 3 décadas. Era alguém de fora, alguém que veio por uma razão específica. E a razão específica eu estava começando a entender. Tinha tudo a ver com o que estava dobrado no meu bolso. Naquela tarde eu voltei ao mapa com olhos diferentes. Não os olhos de quem está tentando seguir instruções, os olhos de quem precisa entender antes de se mover. Porque sair por aí seguindo marcações, sem saber o que estava procurando, com um homem desconhecido me observando dos fundos da propriedade, era exatamente o tipo de coisa que o verso do mapa me avisava para não fazer. Não confie em ninguém, mas também, e isso eu estava começando a perceber, não confie nem na sua própria pressa. Peguei o medalhão e coloquei sobre o mapa como tinha feito antes, sob a luz da lamparina. Mas dessa vez não fui direto para o ponto que eu tinha ido. Fui estudar os 3 pontos marcados com mais calma, com mais atenção, deixando a sombra do medalhão se projetar sobre cada um.
E foi aí que eu vi o erro. A marcação que eu tinha seguido, o ponto número 1, no canto norte, não era o primeiro ponto da sequência. O símbolo embaixo do número não correspondia ao medalhão. Correspondia a outro símbolo que eu ainda não tinha decifrado. O ponto que correspondia ao medalhão era o terceiro, o do pasto velho. Eu tinha ido para o lugar errado. Tinha cavado no lugar errado. E, mais importante, tinha sido vista fazendo isso. O que significava que quem estava me observando agora sabia que eu tinha o mapa, mas ainda não sabia usá-lo direito. O que me dava alguma coisa rara e preciosa naquela situação toda. Tempo. Não muito, mas algum. Fui até a janela da frente e olhei pela fresta da cortina para a rua. Vazia. O fim de tarde de sempre. Uma criança andando de bicicleta longe, o cachorro do vizinho deitado na calçada, o sol descendo atrás das mangueiras. Nada fora do lugar. Mas eu sabia que a aparência de normalidade é a roupa favorita do perigo. Voltei para a mesa, sentei e passei a hora seguinte relendo cada detalhe do mapa, cada símbolo, cada linha, cada número, gravando tudo na memória, com o cuidado de quem sabe que papel pode ser roubado, mas cabeça não. E enquanto estudava, uma outra coisa foi se formando devagar, juntando peças que eu tinha deixado soltas por dias, sem querer admitir o que indicavam. Antônio sabia que ia morrer. Não necessariamente naquele dia, naquela manhã de terça-feira. Isso provavelmente não. Mas ele sabia que um dia ia morrer, como todo mundo sabe, e tinha se preparado para isso de um jeito muito específico. Tinha escondido o baú. Tinha construído um sistema de leitura que precisava do medalhão e do mapa juntos. Tinha escrito, ou mandado escrever, aquela advertência no verso, mas não tinha me contado nada. Por quê? Havia duas respostas possíveis, e as duas doíam de formas diferentes. A primeira, ele não confiava em mim. A segunda, ele estava me protegendo. E eu não sabia ainda qual das duas era verdade. Mas ia descobrir, porque no dia seguinte, quando eu saísse de casa para ir até o mercado, a saída mais rotineira e inocente que eu poderia fazer para não chamar a atenção de ninguém que estivesse me observando, um homem ia me encontrar no caminho. Alto, roupas simples, chapéu de palha, e dessa vez ele não ia ficar parado em silêncio. No próximo capítulo, o homem fala, e o que ele sabe sobre Antônio vai mudar tudo. Quer que eu desenvolva agora o capítulo 5? Continue 0058, capítulo 5. O que o homem sabia sobre Antônio. Eu não costumo ter medo de homem. Aprendi cedo que medo é um luxo que mulher sozinha não pode cultivar. Você sente, registra, usa como informação. Mas não deixa ele sentar no banco da frente e dirigir, porque se deixar, ele dirige para todo lugar errado. Mas quando aquele homem apareceu na minha frente, na curva do caminho de terra, que leva até o mercadinho da Dona Fia, alguma coisa no meu estômago apertou de um jeito que não era só medo, era reconhecimento, o tipo de sensação que o corpo tem quando encontra algo que a mente ainda não processou. Como se alguma parte de mim já soubesse que esse encontro ia acontecer, que estava apenas esperando o momento, que era inevitável da mesma forma que chuva depois de nuvem carregada é inevitável. Ele estava parado no meio do caminho, não escondido, não disfarçado, parado ali como quem espera ônibus, com aquela naturalidade calculada de quem quer que você saiba que ele não tem medo de ser visto. O chapéu de palha estava na mão dessa vez. Sem ele, eu pude ver o rosto direito pela primeira vez. Uns 50 e poucos anos, talvez mais. Pele curtida de sol, cabelo grisalho curto, uma cicatriz fina que descia do canto esquerdo da testa até a maçã do rosto. Olhos escuros que me avaliavam com uma atenção que não era ameaça nem gentileza, era estudo. Parei a uns 10 metros. Não ia chegar mais perto até entender o que queria. Você é a viúva, ele disse. Não era pergunta. Sou, respondi. E você é quem? Ele não respondeu de imediato.
Ficou me olhando por um segundo como se estivesse pesando alguma coisa, decidindo quanto ia entregar de uma vez. Me chamo Valdomiro, ele disse por fim. Seu marido e eu nos conhecemos faz muitos anos. Antônio nunca mencionou nenhum Valdomiro. Eu sei, ele disse, e havia naquele eu sei uma tristeza pequena mas real, do tipo que não se fabrica. Ele não mencionava muita coisa, não convidei ele para entrar em casa. Conversa com um desconhecido que sabe coisas que eu não sei, não acontece dentro do meu espaço, não enquanto eu não souber com o que estou lidando. Ficamos parados no caminho, eu com a sacola vazia na mão, ele com o chapéu, o sol batendo de lado e fazendo nossa sombra comprida na terra seca. Como você soube onde me encontrar? Perguntei. Eu sei onde você mora faz tempo, ele disse sem cerimônia. Acompanhei o Antônio por muitos anos. De longe, mas acompanhei. Que tipo de acompanhamento é esse? Ele abriu um sorriso pequeno, sem alegria. O tipo que a gente faz quando tem interesse nos mesmos assuntos. Cruzei os braços. Fala direto. Ele me olhou por um momento, como se estivesse decidindo se eu merecia a versão direta ou a versão cuidadosa. E então assentiu levemente, como quem cede um ponto numa negociação. Seu marido sabia de alguma coisa que muita gente queria saber, ele disse. Alguma coisa sobre essa terra. Não a terra da casa, não a propriedade que a família dele quer tomar. Uma terra maior. Uma área que tem um valor que não aparece em nenhuma escritura, que não consta em nenhum cartório, que a maioria das pessoas daqui nunca imaginou que existia. Eu ouvi sem piscar. E o que essa terra tem? Ele olhou ao redor, devagar, sem pressa, o olhar varrendo o caminho dos dois lados com naturalidade de quem tem o hábito de verificar se está sendo observado. Seu marido encontrou alguma coisa. Valdomiro disse por fim, baixando um pouco a voz. Há muitos anos, antes de te conhecer. Encontrou, entendeu o que tinha encontrado e tomou uma decisão que a maioria das pessoas não teria coragem de tomar. Que decisão? Esconder. O silêncio que veio depois disso tinha peso. Esconder para quê? Perguntei. Porque o que ele encontrou, se caísse nas mãos erradas, ia fazer muita gente sofrer. Ele me olhou direto. E seu marido era o tipo de homem que preferia carregar um peso sozinho a deixar que outros pagassem por ele. Aquilo me acertou no peito de um jeito que eu não esperava. Não porque era novidade. Eu conhecia Antônio o suficiente para reconhecer aquela descrição como verdadeira. Era exatamente o tipo de coisa que ele faria. Carregar sozinho, proteger em silêncio, nunca pedir ajuda, nunca dividir o fardo, nunca explicar o porquê das decisões que tomava de portas fechadas dentro daquela cabeça teimosa. Era o que eu amava nele, era o que me enlouquecia nele. Era o que agora, do outro lado da morte dele, se revelava como um problema que eu ia ter que resolver sozinha, porque ele nunca me deixou carregar metade. O que ele encontrou? Perguntei de novo, mais firme dessa vez. Valdomiro balançou a cabeça devagar. Isso eu não posso te dizer ainda. Por que não? Porque se eu te disser e você sair por aí sabendo, você vira um alvo antes de estar pronta para ser um alvo. Ele me olhou com aquela seriedade toda. Seu marido passou décadas se preparando para proteger o que encontrou. Você tem poucos dias, tem que caminhar direito. Eu queria discutir. Queria dizer que eu tinha o direito de saber tudo, que era minha vida, minha terra, meu marido morto. Mas alguma coisa na lógica do que ele disse era inegavelmente sólida e eu era prática demais para deixar orgulho falar mais alto que pragmatismo. Então, me diz o que você pode me dizer, falei. Ele assentiu. O mapa não funciona sem a chave, ele disse. E você já tem a chave, senão não estaria procurando no lugar certo. Pausa. Mas tem um detalhe que seu marido provavelmente não teve como te deixar explicado. Que detalhe? O terceiro ponto não é só um ponto de escavação, ele disse. É um ponto de confirmação.
Você vai chegar lá e vai encontrar alguma coisa, mas não vai ser o que você está imaginando. Vai ser uma prova, uma evidência de que o que seu marido encontrou é real e de onde está. E onde está de verdade? Ele ficou quieto por um momento. Mais perto do que você imagina, disse. E mais perigoso também. Olhei para ele por um longo segundo. Por que você está me ajudando? A pergunta saiu direta porque era a que importava. Homem que aparece do nada com informação na mão não faz isso por bondade. Faz por interesse. E eu precisava saber qual era o interesse dele antes de decidir o quanto podia confiar no que dizia. Ele não desviou o olhar. Por que eu devia isso ao seu marido? Ele disse simplesmente. A gente teve uma briga feia há muitos anos. Desentendimento sobre o que fazer com o que ele tinha encontrado. Eu queria ir para frente. Ele queria proteger. A gente se afastou e nunca mais resolveu. Uma pausa. Agora ele morreu e ainda não foi resolvido. E eu não quero carregar essa dívida para o resto da vida. Era uma resposta humana, imperfeita, carregada de culpa e de tempo perdido. Exatamente o tipo de resposta que não se fabrica facilmente. Eu não confiei completamente nele, mas decidi que podia escutá-lo. Por enquanto. Você sabe que a família dele veio atrás da propriedade. Disse, e não era pergunta. Sei, ele respondeu. Erivaldo farejou essa história faz anos. Nunca soube exatamente o quê, mas sabia que tinha alguma coisa. Era por isso que sempre teve ciúme da terra, sempre quis manter controle. E Geraldo? Ele esteve dentro da minha casa. Foi até o canto onde estava o baú. Os olhos de Valdomiro mudaram ligeiramente. Uma contração pequena, rápida, que revelou mais do que ele provavelmente queria revelar. Geraldo é perigoso de um jeito diferente dos outros. Ele disse, escolhendo as palavras. Erivaldo quer por ganância. Geraldo quer por outra coisa. Por medo, talvez. Ou por obrigação com alguém que eu não vou nomear agora. Obrigação com quem? Com o homem que vai aparecer, ele disse. Se já não apareceu. O frio voltou. Já apareceu, eu disse devagar. Um homem me abordou na volta do pasto. Disse que Antônio devia alguma coisa. Disse que se eu encontrasse alguma coisa era melhor não guardar só para mim. A mandíbula de Valdomiro endureceu. Como ele era? Descrevi o que lembrava. Valdomiro escutou com uma atenção que era quase física, como se cada detalhe fosse sendo colocado numa gaveta específica dentro da cabeça dele. Quando terminei, ele ficou quieto por um momento. Você precisa ir ao terceiro ponto, ele disse, antes que ele vá. Você sabe onde é o terceiro ponto? Não, ele disse, e eu acreditei, porque havia uma frustração real na resposta. Seu marido nunca me mostrou o mapa. Sabia que o que estava lá era perigoso demais para compartilhar. Ele me olhou. Mas você sabe, não confirmei nem neguei. Ele notou, e algo no rosto dele se pareceu com respeito. Vai sozinha, ele disse. Não leva ninguém. Não conta para ninguém onde está indo. E quando encontrar o que tiver lá, ele fez uma pausa. Não toma decisão nenhuma na hora. Você escuta o que aquilo tem para te dizer, guarda, e volta para casa. E depois? Depois a gente conversa de novo. Virou para ir embora. Valdomiro! Chamei. Ele parou, mas não virou. Se você está me ajudando por dívida com Antônio, falei. Então me deve também a verdade quando eu perguntar. Quando eu perguntar de verdade, sem rodeio, você me responde sem rodeio. Acordo? Uma pausa longa. Então, ele virou o rosto de lado, não completamente, só o suficiente para eu ver o perfil. Acordo, ele disse. E foi embora pelo caminho sem olhar para trás. Voltei para casa sem ir ao mercado. Sentei na cozinha com um copo d'água e fiquei olhando para a parede por um tempo que não soube medir, tentando organizar o que sabia, o que suspeitava e o que ainda era buraco. Antônio tinha encontrado alguma coisa. Antes de me conhecer, naquela fotografia de 3 homens diante de uma área de terra. Tinha escondido. Tinha construído um sistema de proteção que levou anos para montar.
Tinha morrido sem me contar nada. Havia pelo menos 3 grupos de pessoas atrás dessa coisa. A família de Antônio, liderada por Erivaldo, e com Geraldo fazendo serviço sujo para alguém maior. Um homem desconhecido que tinha abordado Maria com ameaça velada. E Valdomiro, que dizia estar do lado certo, mas que eu ainda não tinha como confirmar. E eu estava no meio de tudo isso com um mapa, um medalhão e 27 anos de casamento que de repente pareciam ter mais camadas do que eu jamais suspeitei. Tinha uma coisa que Valdomiro disse que ficou ecoando mais do que o resto. Seu marido era o tipo de homem que preferia carregar um peso sozinho a deixar que outros pagassem por ele. Eu pensei no nosso filho, Henrique. 3 anos, febre alta numa noite de verão, e o hospital mais perto ficava a 40 quilômetros de estrada ruim. Antônio dirigiu aquela estrada como se pudesse dobrar a distância na força da vontade. Não dobrou. Chegamos tarde. Depois daquilo, Antônio ficou diferente. Eu sempre atribuí à dor do luto. Achei que era o jeito dele de carregar a perda, mais fechado, mais dentro de si, com aquele olhar às vezes de quem está em outro lugar, mesmo quando está sentado do seu lado. Mas e se não fosse só luto? E se a morte do Henrique tivesse despertado nele alguma coisa que já estava dormindo, alguma decisão que ele tinha adiado, alguma responsabilidade que tinha escolhido ignorar, mas que depois do filho perdido não conseguiu mais? E se ele tivesse voltado para a terra, procurado o que tinha encontrado anos antes e decidido que era hora de proteger de verdade? Não sabia se era isso, mas encaixava. E às vezes, quando você não tem provas, o que encaixa é tudo que você tem. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei deitado escutando a casa, o vento nas telhas, o cachorro lá fora, o silêncio entre um carro e outro passando na estrada. Escutando e esperando, sem saber bem o quê. Às 3 da manhã, alguma coisa me tirou da cama. Não barulho, não movimento, uma sensação. Fui até a janela do quarto e olhei pelo canto da cortina para a rua. Do lado de fora, parado na sombra do muro, havia uma figura, imóvel, olhando para minha casa, diferente de Valdomiro. Menor, mais compacto, com aquela postura de quem não está esperando, está vigiando, com a paciência de quem faz aquilo com frequência. Fiquei parada na escuridão do meu quarto por um longo minuto, olhando para ele olhar para minha casa. Depois voltei para a cama, não porque estava tranquila, porque decidi que o medo que eu sentia não podia ser maior do que a clareza que eu precisava. Amanhã cedo eu ia ao 3º ponto, antes que qualquer outra pessoa fosse. E dessa vez eu ia estar preparada para o que encontrasse, fosse lá o que fosse. No próximo capítulo, Maria chega ao 3º ponto. E o que Antônio escondeu muda tudo o que ela pensava saber sobre a vida que construíram juntos. Quer que eu desenvolva agora o capítulo 6, o segredo que Antônio deixou? Continue 0104 capítulo 6, o segredo que Antônio deixou. Levantei antes do sol, não porque coloquei alarme, porque não dormi de verdade a noite inteira. Fiquei naquele estado de meia consciência em que o corpo descansa, mas a cabeça continua trabalhando, processando, organizando, como uma fábrica que não tem turno da noite. Às 4h30, eu já estava de pé. Fiz café no escuro, sem acender luz nenhuma. Não queria que alguém do lado de fora soubesse que eu tinha acordado. Fiquei parada na cozinha, segurando a xícara quente com as 2 mãos. Olhando pela janela para o quintal, ainda mergulhado na escuridão pré-amanhã. E pensei em Antônio. Pensei nele do jeito que a gente pensa nas pessoas que amou quando está sozinha de verdade. Não a versão sanitizada que a gente apresenta para o mundo. Não o morto que a vizinhança homenageia. Não o marido que os filhos lembram. O Antônio real. O homem que roncava e deixava a toalha úmida em cima da cama e às vezes ficava 3 dias sem falar direito,
quando estava preocupado com alguma coisa e que uma vez, só uma vez em 27 anos, chorou na minha frente. Na noite que perdemos o Henrique, de volta do hospital, sentado no banco do carro, ainda no estacionamento, com as mãos no volante e os ombros tremendo. Aquele homem, que tinha um segredo enterrado no próprio chão de casa, que tinha planejado uma forma de me deixar um recado sem palavras, porque palavras ele nunca soube usar direito. Eu bebi o café até o fim, lavei a xícara, guardei e saí. O pasto velho ficava nos fundos da propriedade, além da roça de milho seco e da mangueira grande que Antônio sempre dizia que ia derrubar e nunca derrubou. Uma área de talvez 2 alqueires que ficava entre a terra da família e o começo do mato fechado, sem cerca digna, sem uso regular, meio esquecida entre o cultivado e o selvagem. Era ali que o terceiro ponto estava marcado. Andei devagar, aproveitando o escuro ainda, pisando com cuidado para não fazer barulho desnecessário. O medalhão estava no pescoço, por fora da blusa dessa vez. Eu precisava dele acessível. O mapa estava decorado na cabeça, cada detalhe, cada símbolo, cada linha que eu tinha passado dias gravando, com o cuidado de quem sabe que papel pode ser roubado, mas memória não. Quando cheguei na área do pasto velho, o céu estava começando a clarear no horizonte, aquele azul escuro que antecede o rosa do amanhecer, que dura pouco, mas é o momento mais honesto do dia, quando não é mais noite, mas ainda não é manhã, e o mundo fica suspenso entre um estado e outro. Me senti suspensa também. Parei no meio do pasto e usei o medalhão como Antônio tinha planejado, segurando na altura do olho, deixando o primeiro raio de luz do amanhecer atravessar o entalhe central, projetando a sombra direcional no chão à minha frente. A sombra apontou para um ponto específico, uns 15 metros à frente, num local onde o capim estava um pouco diferente dos arredores, mais curto, mais ralo, como se a terra embaixo tivesse uma composição diferente que não sustentava a vegetação do mesmo jeito. Caminhei até lá. Não havia pedras dessa vez. Não havia marca visível, nenhum sinal óbvio de que aquele ponto era diferente de qualquer outro pedaço daquele pasto. Era exatamente isso que o tornava certo. Antônio era inteligente do jeito silencioso. Não o tipo de inteligência que aparece e que precisa de plateia. O tipo que resolve problema e não deixa rastro. Ele não ia marcar o lugar mais importante com uma indicação que qualquer um pudesse notar. Ia confiar que quem tivesse o mapa e o medalhão chegaria até ali e que quem não tivesse não encontraria nada mesmo que procurasse a vida inteira. Ajoelhei. A terra estava mais macia ali, como eu tinha percebido pela vegetação. Comecei a cavar com as mãos, não fundo, com cuidado, removendo a camada de cima devagar, como se estivesse limpando alguma coisa frágil. Uns 20 centímetros abaixo da superfície, meus dedos encontraram algo. Não era baú dessa vez. Era uma lata, grande, do tipo que antigamente guardava biscoito ou mantimento, com a tampa encaixada com força e toda a volta vedada com cera derramada e endurecida. Uma vedação artesanal mais eficiente que tinha mantido o interior protegido da umidade por anos. Tirei com cuidado, pesava mais do que eu esperava. Sentei no chão do pasto com a lata no colo, o céu agora claramente se abrindo em laranja e rosa no horizonte, os primeiros pássaros começando seus barulhos matinais na copa das árvores ao redor. Quebrei a vedação de cera com a ponta da faca que tinha trazido. Abri a lata. Dentro havia 3 coisas. A primeira era um envelope pardo, grosso, com meu nome escrito na frente com a letra de Antônio. Maria, só isso, meu nome. Com aquela caligrafia irregular e grande que era a dele, que eu reconheceria em qualquer lugar, que eu tinha visto em bilhete de mercado e em cartão de aniversário e em nota de caderno por mais de um quarto de século. Meu nome escrito pela mão de um homem que estava morto. Tive que parar por um momento, respirar.
O tipo de respiração que você faz quando precisa manter o chão sob os pés antes de dar o próximo passo. A segunda coisa era um rolo de documentos envolto em plástico transparente. Papéis velhos, densos, com colunas de texto e tabelas e o tipo de linguagem técnica que eu não ia conseguir decifrar ali no pasto de madrugada. A terceira coisa era uma fotografia. Colorida, diferente da preto e branco do baú. Tirada num ângulo que parecia casual, mas que mostrava uma área de terra vista de cima, talvez de uma colina, talvez de uma estrutura elevada. Uma área grande, de tom diferente do entorno, como terra revolvida ou preparada, e ao fundo, parcialmente encoberto pelo ângulo, o que parecia ser o telhado de uma estrutura que eu reconheci. Era o telhado dos fundos da propriedade da família de Antônio, a terra velha do pai dele. A terra que Erivaldo queria tanto. Olhei para a fotografia por um longo momento, virando na mão, tentando entender o que estava vendo. E então abri o envelope. A carta tinha 3 páginas, letra de Antônio, irregular, com algumas palavras riscadas e reescritas, com aquela falta de habilidade para a escrita que ele sempre teve, mas que dessa vez tinha sido vencida pela necessidade. Ele tinha escrito isso com esforço, com determinação, cada palavra custando mais do que custaria para outra pessoa. Comecei a ler. Maria, se você está lendo isso, então eu já fui. E então você encontrou o baú e o medalhão e o mapa e chegou até aqui. Isso significa que você é mais forte e mais esperta do que eu dei crédito em vida e que eu deveria ter confiado em você muito antes. Eu sei que tenho muito a explicar. Vou tentar fazer isso direito, mesmo que eu nunca fui bom com palavras. Quando eu tinha 28 anos, antes de te conhecer, eu trabalhei por uma temporada numa empresa de topografia que fazia levantamento de terra para um grupo de investidores do Sul. Eram 3 homens. Eu estava na fotografia que deixei no baú. Se você chegou até aqui, então você viu. Trabalhei 2 meses medindo e mapeando uma área grande dessa região, incluindo a terra do meu pai e o entorno. No meio desse trabalho, encontrei alguma coisa que não devia ter encontrado. Uma formação. Não sei o nome técnico certo, mas os engenheiros da empresa sabiam. E quando descobriram que eu tinha visto os laudos e entendido o que significavam, o clima mudou. Um deles veio falar comigo em particular. O mais velho, um homem de cabelo branco que eu nunca soube o nome completo, só que chamavam de Dr. Ramiro. Disse que o que eu tinha visto era confidencial, que eu não tinha visto nada, que se eu soubesse o que era bom para mim, ia continuar não tendo visto nada. Ele não precisou terminar a frase. Eu entendi. Pedi demissão no dia seguinte. Fui embora. Tentei esquecer. Mas antes de ir eu copiei os documentos. Não sei por que fiz isso. Instinto, talvez. Ou aquela teimosia minha que você sempre xingou. Copiei, guardei e carreguei comigo por anos sem saber o que fazer. Aí conheci você. Casamos. Tivemos os filhos. A vida foi andando e o segredo foi ficando enterrado junto com tudo que a gente enterra quando a vida está cheia demais para olhar para o passado. Mas quando perdemos o Henrique, Maria, quando perdemos ele, alguma coisa em mim quebrou de um jeito que não voltou inteiro. Você sabe disso. Eu sei que você sabe. E naquela quebra, alguma coisa antiga voltou à superfície. Comecei a pensar, e se aquela terra tivesse valor real? E se o que está embaixo dela pudesse mudar a vida de gente daqui? E se eu tivesse ficado quieto por medo quando devia ter falado? Voltei a estudar os documentos. Procurei entender melhor. E quanto mais eu entendia, mais eu tinha certeza. Embaixo daquela terra existe uma reserva. Grande. O tipo de coisa que empresas grandes pagam muito dinheiro para explorar, ou que o governo protege se chegar na frente delas. O tipo de coisa que pode enriquecer quem está por cima, ou pode beneficiar uma região inteira se for tratada do jeito certo. E o tipo de coisa que mata a gente quando cai nas mãos erradas. Erivaldo farejou isso faz anos.
Nunca soube exatamente o que, mas sentiu que tinha valor. Por isso, sempre quis controle da terra. Por isso, vai tentar te tirar da propriedade agora que eu não estou mais aqui para impedir. Os documentos que estão nessa lata provam tudo. Provam a existência da reserva, provam a localização exata e, mais importante, provam que os investidores do Sul tentaram registrar essa terra de forma irregular 30 anos atrás, usando laranjas e documentos falsificados. Isso torna qualquer concessão que eles tenham feito desde então contestável na justiça. Eu guardei tudo isso aqui, porque sabia que se ficasse em casa, podia ser encontrado. E sabia que a família ia tentar alguma coisa depois que eu fosse. O que eu não sei, e isso me perdoa, Maria, por favor me perdoa, é o que fazer com isso. Passei anos sem saber. Passei a vida inteira sem ter coragem de decidir. E agora vou morrer sem ter decidido. E vou deixar essa decisão para você. Eu sei que não é justo. Eu sei que você merecia ter sido consultada, merecia ter sabido, merecia ter podido escolher junto comigo o que fazer com esse peso, mas eu tinha medo, não por mim, juro que não era por mim, era por você, por Rodrigo, por Cláudia. Esse tipo de segredo atrai pessoas perigosas, e eu preferia que vocês não soubessem do que soubessem e corressem risco. Errei no método. Sei que errei. Mas nunca errei na intenção. Tem um homem que talvez apareça. Chama Valdomiro. Nós dois discordamos muito no passado sobre o que fazer com essas informações. Ele queria ir para frente, eu queria proteger. Brigamos feio e nos afastamos. Mas ele é homem de palavra, e se aparecer pode confiar. Só não deixa ele decidir por você. A decisão é sua, Maria. Sempre foi sua. Eu só demorei demais para entender isso. Cuida de você. Cuida dos meninos. E me perdoa pelo silêncio. Antônio dobrei a carta devagar. Com cuidado, como se fosse frágil. E era não o papel, mas o que estava escrito nele. 27 anos de casamento destilados em 3 páginas de letra irregular. Cheias de risco e reescrita e culpa e amor, misturados de um jeito que Antônio nunca soube separar direito em vida, mas que agora, no papel, ficavam expostos com uma honestidade que me apertou o peito de um jeito que não foi ruim. Foi doloroso, mas não foi ruim, porque dor que vem de verdade é diferente de dor que vem de traição. É pesada, mas tem chão. Você consegue ficar em pé nela. Fiquei em pé, segurei a carta, os documentos, a fotografia, respirei o ar frio do amanhecer que agora estava claro, o sol completamente nascido, o pasto ao meu redor banhado numa luz amarela e honesta. Fiquei pensando em tudo que ele escreveu, na reserva embaixo da terra, nos documentos que provavam irregularidade, em Erivaldo e em Geraldo e no homem sem nome que tinha me ameaçado no caminho. Em Valdomiro e na dívida que ele dizia dever ao meu marido morto. Em mim mesma, numa casa que queriam me tirar, numa terra que carregava um segredo enterrado, com a decisão de uma vida inteira caindo no meu colo sem aviso. E pensei em algo que Antônio escreveu que ficou ecoando mais do que o resto. A decisão é sua, Maria, sempre foi sua. Eu só demorei demais para entender isso. Sim, demorou mesmo, mas estava entendido agora. Guardei tudo na sacola que tinha trazido. Cobri bem, coloquei no fundo debaixo de um pano escuro. Comecei a andar de volta para casa. E já estava chegando na divisa do pasto com a roça, quando ouvi passos atrás de mim. Parei. Virei devagar. Era ele, o homem que tinha me abordado antes. O mesmo porte, a mesma postura, aquele olhar que não era raiva nem frieza. Era cálculo. A expressão de quem chegou tarde demais, mas ainda acredita que pode recuperar o atraso. Estava a uns 20 metros. Sozinho, pelo menos que eu pudesse ver. Você foi ao pasto velho? Ele disse. Não era pergunta, não respondi. Encontrou o que o seu marido deixou. Ainda não respondi. Ele deu um passo à frente. Eu disse antes e vou repetir só uma vez. A voz era baixa, quase gentil.
o que a tornava mais ameaçadora do que se fosse alta. O que está nessa sacola não é seu, não era do seu marido. Pertence a pessoas que têm interesse muito antigo nessa terra e que têm paciência, mas não têm paciência infinita. Olhei para ele. Olhei de verdade. Como eu olho para as coisas quando preciso decidir alguma coisa importante. Sem pressa. Sem medo ocupando o espaço que a clareza precisa. Era um homem fazendo uma ameaça velada num pasto vazio de manhã cedo. E eu era uma mulher que tinha perdido filho, marido e quase a própria casa, que tinha passado noite em claro e cavado terra com as próprias mãos e lido carta de morto ao amanhecer e ainda estava de pé. Tinha coisas que quebravam a gente e tinha coisas que só endureciam. Você pode falar com o meu advogado, eu disse. Ele piscou. Claramente não era a resposta que esperava. Você não tem advô? Vou ter. Eu disse simplesmente. Os documentos que estão nessa sacola provam irregularidade em registro de terra que afeta essa região há 30 anos. Isso interessa ao Ministério Público, interessa a órgãos de fiscalização ambiental e vai interessar muito a alguns jornalistas que eu pretendo contactar. Fiz uma pausa. Pode dizer isso a quem mandou você. O silêncio que se seguiu teve uma qualidade diferente de todos os silêncios da manhã. O homem me olhou por um longo momento. Depois olhou para a sacola. Depois voltou para mim. E pela primeira vez, desde que tinha aparecido na minha vida, eu vi naquele rosto calculista um elemento que não estava lá antes. Incerteza. Ele não tinha certeza do que eu sabia. Não tinha certeza do que os documentos continham. Não tinha certeza se eu estava blefando ou se eu de fato tinha o suficiente para causar o problema que eu estava descrevendo. E incerteza nesse tipo de jogo vale mais do que qualquer ameaça. Ele deu um passo atrás. Você está cometendo um erro muito grande, ele disse. Já cometi erros maiores, respondi, e sobrevivi a todos eles. Ficamos nos olhando por mais um segundo. Depois ele virou e foi embora pelo pasto, sumindo na direção da cerca do limite norte. O mesmo lado de onde Valdomiro tinha aparecido dias antes, o que me deu uma informação nova para processar. Fiquei parada até ele desaparecer completamente. Então, voltei a andar. Pernas firmes. Coração acelerado que eu não ia deixar ninguém ver. Valdomiro estava esperando na porta dos fundos da minha casa quando cheguei. Não me surpreendeu tanto quanto deveria. Você foi cedo, ele disse. Precisava ir antes que outros fossem. Ele olhou para a sacola. Olhou para mim. Encontrou. Encontrei. A carta também? Também. Ele assentiu devagar, com aquele peso de quem confirma alguma coisa que esperava, mas que ainda dói de confirmar. Ele escreveu sobre mim? Escreveu. O que disse? Olhei para ele por um momento. Disse que você é homem de palavra, falei. E disse para não deixar você decidir por mim. Um sorriso pequeno atravessou o rosto de Valdomiro. Triste, genuíno. Era ele, disse baixinho. Abri a porta dos fundos. Entra, falei. Tenho documentos para você me ajudar a entender. E depois que eu entender tudo, eu decido o que fazer. E se eu discordar da sua decisão? Então, você discorda, disse simplesmente. Mas a decisão é minha. Ele ficou quieto por um momento. Depois, entrou. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa de madeira escura que nunca tinha cabido direito naquele cômodo pequeno, onde eu tinha tomado café ao lado de Antônio por 27 anos, sem saber o que ele carregava. Coloquei os documentos sobre a mesa. Valdomiro olhou para eles e respirou fundo. O respirar de quem vê pela primeira vez alguma coisa que esperou muito tempo para ver. É o suficiente? Perguntei. Ele passou os olhos pelas primeiras páginas devagar. É mais do que o suficiente, disse. Com isso você contesta o registro. Você para qualquer exploração irregular. E você, dependendo de como jogar, garante que essa terra seja tratada da forma certa. Da forma certa como? Ele me olhou.
Há um instituto de pesquisa geológica que leva anos tentando mapear reservas dessa região para fins de preservação e estudo, sem exploração comercial, sem concessão privada. Uma pausa. Se essa documentação chegar nas mãos certas, no caminho certo, essa área pode ser protegida de vez. Fiquei pensando nisso, pensando na terra, na água que provavelmente corria sob ela, nas raízes antigas que ninguém sabia que estavam lá, em tudo que Antônio tinha protegido sozinho por décadas, porque não confiava que o mundo fosse tratar com o cuidado que merecia. Pensando se o mundo tinha mudado o suficiente. Pensando se eu tinha força suficiente para apostar nisso. Você tem contato com esse instituto? Perguntei. Tenho, disse Valdomiro. Então é por aí que começa, disse. Juntei os documentos em ordem, botei de volta no envelope, coloquei a mão em cima com uma firmeza que surpreendeu até a mim mesma. Mas antes disso, continuei, eu vou falar com um advogado sobre a casa. Porque essa casa é minha. Eu vivi aqui por 27 anos, criei filho aqui, enterrei filho daqui, e não vou deixar Erivaldo nem ninguém me tirar dela sem a menor luta. Valdomiro olhou para mim com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer. Metade avaliação, metade algo que se parecia com admiração. O Antônio disse uma coisa para mim anos atrás. Ele disse devagar. Na única vez que ele falou de você antes da gente brigar e se afastar, disse que tinha casado com a mulher mais teimosa e mais sensata que tinha conhecido, e que essa combinação ia ser tanto a sorte quanto o problema dele a vida toda. Engoli aquilo. Engoli o sorriso que quase veio. Engoli a saudade, que não cabia em nenhuma palavra que eu soubesse usar. Ele não estava errado, eu disse. E me levantei para colocar a água no fogo, porque a água ia ferver, o café ia ficar pronto, e amanhã ia continuar, com tudo que ela tinha ainda por revelar, com todos os problemas que ainda estavam por vir, com a luta longa que eu sabia que estava só começando. Mas eu estava de pé, ainda de pé. E para quem passou pelo que eu passei, isso não é pouca coisa. Isso é tudo. Fim.